Tá no ar o Radicalcast. Tem radical aí? Meu nome é Rodrigo Firmo e eu sou casado para sempre com a Mayara. E eu sou a Mayara, casada para sempre com o Rodrigo. E hoje é o episódio número 2 do nosso projeto Radicalcast. O barulho para Pastor Edilson e Sara. Glória a Deus. Gente, para começar esse podcast, a gente queria saber um pouco da história de vocês com o Radical Zona Norte. Como foi? Conta um pouco da sua trajetória, como você conheceu e se envolveu com o projeto. A primeira aí, que a minha história interfere na dele. Então, o Radical Zona Norte entrou na minha vida de uma maneira inesperada, né? Na verdade, eu fui convidado para ministrar sobre casais numa igreja, onde um amigo meu, um outro pastor, não pôde estar presente. Então ele me ligou, falei, pastor, me ajuda aí. Tem uma igreja para ministrar sobre casais, vê se pode estar lá. E eu acabei indo nessa ministração. Terminando tudo, o que aconteceu é que o pastor me convidou para ir para o Radical. Porém, eu já tinha ouvido falar do Radical algumas vezes e eu tinha muita resistência sobre o Radical, sobre projetos de 3 dias em sítios. Esses projetos de 3 dias dentro de sítio, eu tinha muita resistência, porque você ouvia falar de muita coisa, né? E o pastor, terminando essas ministrações, nós sentamos, nós conversamos. Depois, ele fez o convite e aí eu não dei uma palavra para ele. E o mais interessante é assim, é o agir de Deus. Por quê? Eu estava em casa, vendo um programa esportivo, 1 hora da tarde, já tinha passado mais ou menos 20 dias. E de repente eu liguei para ele. Falei, pastor, tudo bem? Então, pastor Edilson, eu tive aí um tempo atrás, fiz uma ministração e eu estou interessado em ir para o Radical. Então, assim, foi uma coisa assim, firme, repentina. Eu estava deitado vendo um programa e repentinamente eu liguei. Me inscrevi, participei do Radical, né? 3 dias intenso. Eu confesso que de todos os projetos, de ferramentas que Deus já levantou para poder contribuir para o nosso crescimento espiritual, não há projeto hoje assim mais edificador do que o Radical, né? Então, assim, depois que eu participei, comecei a trazer uma galera, um povo da minha igreja, comecei a apresentar o Radical e nós estamos aí já há 7 anos. Tá bom? Incrível. E você, Sara, conta um pouquinho de como foi o Radical para você. Então, quando meus pais foram juntos, né? Eles foram acampar juntos no Radical. Eu acampei no Radical uma edição depois. Foi algo muito rápido. O meu encontro no Radical foi muito marcante, porque a gente já participava de outros encontros, né? Como o meu pai estava comentando, de projetos em sítios, e a gente tinha uma experiência diferente, né? E a gente achava que seria algo totalmente diferente. E eu fui no Radical, acampei sozinha, umas outras 2 meninas da minha igreja, na verdade, mas foi uma experiência muito singular minha, porque eles não estavam lá. Então eu acho que isso foi muito importante pra mim. Eu acampei no finalzinho de 2018 e em 2019 eu acampei no Radical Team, que foi aonde eu tive o meu encontro verdadeiro com o Senhor. Foi algo muito importante pra mim e eu tô aí há 1 ano a menos do que ele, tô há 6 anos no Radical. Muito incrível. E do Radical Zona Norte, nós temos um fruto que é o Power Team, que o pastor Edilson é o coordenador desse projeto. E a gente queria que você contasse um pouco sobre ele pra gente. O que é o Team? Como as pessoas têm acesso a isso? Amém. Então, o TIM, como começou o TIM, né? Participando já do Radical Zona Norte, o que eu pude observar é que as ministrações que acontecem no Radical Zona Norte, são mais voltados para ministros e pessoas de maior idade. Por que que eu defino dessa maneira? Porque eu via que tinha muito adolescente participando do Radical Zona Norte. Se os adolescentes estão participando do Radical Zona Norte, o que me leva a entender é que os pais querem que os adolescentes sejam ministrados, né? Porém, me leva a entender que as ministrações não estavam repercutindo tanto na vida de adolescente. Por quê? Porque a pegada do adolescente, as ministrações, eu entendia que devia ser uma outra na linguagem deles. Então, conversando com o Eliezer e com o pastor Jorge, surgiu a ideia de fazer um team onde nós faríamos ministrações entre adolescentes de 13 a 16 anos, né?
denominamos Power Team, deve-se lembrar que o Power Team é uma ramificação, é um fruto do Radical Zona Norte, né? É filho do Radical Zona Norte. Não é uma outra bandeira, né? É uma bandeira que anda junto, é paralela, uma para adulta e outra para adolescente. É claro que nada impede do adolescente participar do Zona Norte, não impede. Porém, o Radical Team, né, o Power Team, ele é voltado para ministrações aonde várias áreas da vida do adolescente, entre 12, 13 e 17 anos, que nós preparamos assim de uma maneira tremenda para contribuir para o crescimento dessa juventude, aonde nós entendemos que essa juventude tem sido bombardeadas, né? Vamos falar isso daqui a pouco, né? Mas o Power Team ele começou dessa maneira, né? Nós vemos que os adolescentes queriam ser ministrados, entendemos isso, nós fizemos já 2 edições, né? Cada edição foi com 141 adolescentes, né? E vamos para a terceira edição aí em novembro, em nome de Jesus. Que bênção. É muito importante que esteja na nossa linguagem, né? Na linguagem que a gente entende. Então, para o né? adolescente é essencial isso. Inclusive para você, Sara, que teve uma experiência As duas incrível no Team, experiências, né? né? É verdade. Mas o E Team... poder ajudar do lado da coordenação, para mim é fundamental, porque eu ainda tô passando por essa fase, né? Caminhando assim para a juventude, mas eu acampei no Radical Team também. Então é muito importante ter a visão de um adolescente que viveu no meio evangélico, que vive, né, na sociedade de hoje, passar uma linguagem de mostrar o que os adolescentes precisam ser ministrados. Então é muito importante, tem sido uma bênção o Power Team na nossa vida, na vida de muitas pessoas que tanto acamparam quanto trabalharam. A gente escuta muitos elogios, né, assim, do que Deus tem feito através desse projeto e é muito bom, é uma bênção. Amém. E como é que você enxerga essa relação do cristão, que é adolescente, com a vida de igreja? Você que está saindo agora dessa parte de adolescente, né? Uhum. Mas pra gente não é uma adolescente. Como é que você enxerga essa situação? Assim, eu percebo muito que a maioria dos adolescentes cristãos, né, que se denominam cristãos, eles são evangélicos devido aos pais. Eu vejo muito isso, né, que cresceu no meio evangélico, o pai e a mãe aceitaram a Jesus e eles crescem nesse meio, mas eles não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Sim. Então, assim, o que eu enxergo o adolescente cristão no meio evangélico é essa falta, entre aspas, né, de confissão, de dizer: "Eu aceitei Jesus, agora realmente eu sou cristão. Eu não sou mais, filhos de crentes, eu sou cristão". É porque às vezes a gente vive da experiência do outro, né? Isso. E quando a gente tem uma verdadeira experiência com Deus, É é muito totalmente diferente. diferente. Nós comentamos isso lá nos adolescentes da minha igreja, é a fala de Jó, né: "Antes eu te conhecia de ouvir falar, então agora Sim. eu te vejo". E é isso que eu enxergo, né, dos adolescentes no meio cristão, que são um povo que nasceram, instruídos com base na verdade, na palavra de Deus, mas ainda não, aceitaram a Jesus com todo o seu coração. Sim. E pastor Edilson, a gente sabe que é muito desafiante para o adolescente permanecer na fé, continuar. Você mesmo falou que o mundo ele bombardeia esses Isso. adolescentes a todo momento. E como a gente pode ajudar eles nessa caminhada? Na verdade, o adolescente, para estar em Cristo, o adolescente, para estar firme, né, é muito desafiador. Por que que é muito desafiador? Pela fase de transição que eles estão vivendo, né, e também, a adolescência, posso falar, né, a adolescência, ela mudou muito. Por quê? Porque a adolescência de hoje, elas são bombardeados com a internet, são Sim. bombardeados com a deturpação de valores, são bombardeados com influências de influenciadores. E qual é a proposta, né, da igreja, do Power Team? Eu me prendo em 1 Samuel 17:33. E o que que acontece ali na fala de Saul? Ali fala, a fala de Saul, ele vai nos trazer 2 adolescências. E qual é a adolescência? Quando Davi vai falar com ele, ele fala assim, Saul fala assim: "Davi, você não pode ir com ele, porque você é muito moço, você é muito jovem, você é muito adolescente. Ele é moço, ele é um homem, mas ele é um homem de guerra,
desde a sua mocidade. Se ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, é sinal que a mocidade dele era totalmente diferente da mocidade de Davi. E aonde que eu me prendo? Qual a mocidade que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos adolescentes? A mocidade que tinha o filisteu ou a mocidade que tinha Davi? Já que o filisteu tem uma mocidade de guerra, preparado para guerrear, enquanto ele era preparado para odiar, para guerrear, de Davi é para amar e para cuidar. Enquanto que um era para desafiar, o outro era para respeitar. Enquanto um temia a Deus, o outro afrontava o povo de Deus, afrontava Deus. Então ali eu consigo enxergar duas mocidades. Uma mocidade que agradava a Deus e uma mocidade que afrontava Deus. E o nosso ofício, o nosso papel, o Radical Zona Norte, o Power Team, a igreja, nós que trabalhamos com adolescentes, é firmar nesses adolescentes o temor, o princípio e os valores de Deus. Com certeza. E para um adolescente que está com toda essa dificuldade para se manter na vida cristã, tem até interesse, mas tem muita dificuldade, qual conselho você daria para ele? Para ele buscar viver uma vida cristã que seja intensa, que seja autêntica? Eu costumo dizer que é o hábito. E por Hum, que é o hábito? Porque o hábito gera em você o costume, Eu o pensei hábito. sobre isso também. O hábito. Você ter o hábito de orar, você ter o hábito de frequentar a igreja, o hábito de você se associar com boas pessoas, é você criar um hábito. E para se criar perdão, se tem muita luta, se tem muita dificuldade para se criar um hábito. E o hábito espiritual, o hábito de relacionamento com Deus, nós precisamos aprender a nos cobrar. Nós cobramos do adolescente, nós cobramos de todo mundo, nós precisamos nos cobrar. O adolescente tem que se cobrar. Qual é o hábito? O hábito de ser pontual, o hábito de ensaiar, o hábito de ser responsável. Nós vemos hoje muitos adolescentes que estão amadurecendo cedo. E quando é que você sabe que o amadurecimento chegou? Como você sabe que o amadurecimento ele já está na vida da pessoa? Quando ela sabe assumir responsabilidade. Toda pessoa que assume responsabilidade, que sabe o que é responsabilidade, que leva uma responsabilidade à frente, você pode ter certeza que essa pessoa está amadurecendo. Hoje, nós vemos adolescentes de 13, 14 anos em podcast, na internet, já fazendo seu dinheiro, já tendo responsável, já sendo exemplo, já criando o seu patrimônio. Adolescente de 13, 14, 15, 16 anos. Pessoas responsáveis. Nós podemos ver que a maturidade deles são diferentes. Mas por quê? Dedicação, o hábito. Então, o conselho que eu deixo para o adolescente, para ele se firmar, é ter o hábito das coisas de Deus, é ter o hábito de estar firmado naquilo que ele está aprendendo com o Senhor. O que eu ia só acrescentar aqui também, tinha pensado sobre isso, é a disciplina. Porque, assim, na rotina do adolescente, não só cristã, mas até nos estudos, você tem que ter disciplina. E muitas das vezes não é motivação. sim, Porque pela motivação é igual estudo, né? A gente, assim, adolescente um pouco mais, assim, no final do ensino médio, que já tá trabalhando e tudo mais, a gente estuda muito pro Enem, né? Para vestibulares. Não é motivação, gente. Porque se fosse pela motivação, você não vai estudar. com É pela toda disciplina. certeza. É totalmente pela disciplina. Então, até no quesito espiritual, precisa ter disciplina, de você entender o porquê que você está fazendo um devocional, por que que você está orando, o que te leva a jejuar. Não é só a motivação de eu preciso jejuar, mas a disciplina de mesmo quando eu não quiser, eu vou jejuar, mesmo quando eu não sentir vontade, eu vou orar. E outra coisa que eu queria acrescentar é pedir ajuda. Adolescente hoje em dia tem muito acesso à informação e principalmente a pessoas, então pedir ajuda aos seus líderes, pedir ajuda aos seus pastores para manter essa constância. Com certeza. E é muito incrível isso que você falou, porque é verdade. A gente às vezes quer viver pela motivação, né? Achar que todo dia a gente vai decidir Pois um é, dia e no dia seguinte a gente vai acordar cedo, a gente vai orar, ler a Bíblia, jejuar, não vai. pregar, Te converter dá a um pessoa. recado, E, não vai. e se a gente for Na depender da motivação, a disciplina, o gente não hábito, vai. isso. Outra coisa que vale ressaltar é que nem sempre você fará algo com vontade, você fará por obediência. Nem Sim, sempre você vai fazer as coisas para Deus estando cheio da vontade, mas você vai fazer por obediência. E por quê? Porque tem dia que você não está disposto.
mas pela obediência você acaba fazendo. Então, o adolescente ele tem que entender que a obediência é um princípio de valor, é um princípio de honra. A obediência é um princípio de honra. A cobrança que Deus fazia no Antigo Testamento, né, era a obediência do povo, né? É, quem é que acha que um Abraão quer matar o seu filho? Não quer. Mas por que que ele vai? Por obediência. Então, tem coisas que Deus não vai olhar para a nossa vontade, Deus vai olhar para a nossa obediência. Não está com vontade? Vai para a igreja, vai cantar, mas vai mesmo no tempo, porque chega lá, no meio do caminho, chegando lá, a vontade ela vai surgir. Amém. Sabemos que todo projeto, é, toda liderança tem os seus desafios e tem também suas recompensas que trazem. Fala um pouquinho pra gente, quais são os maiores desafios que vocês encontram no projeto e quais são as recompensas que são gratificantes nesse projeto? No No projeto sino, Não, no projeto em si, de realizar o projeto, são as batalhas espirituais. isso. Porque por lidar com uma geração tão forte como uma geração adolescente, se levanta muita coisa, gente. Na semana do Radical se levanta muita coisa. O que acontece é que nós estamos trabalhando com adolescente. E adolescente é uma fase transitória, aonde também o mundo tem atacado o mundo, a vida dos adolescentes, das crianças. E nós somos o cinturão aonde que combatemos a resistência de toda deturpação de valores. Então, no mundo espiritual, o inimigo sabe muito bem que nós queremos blindar o coração e a mente dessas crianças. Então, como minha filha falou, como a Sara falou, a batalha espiritual ela é muito grande, ela é enorme. Na segunda-feira a gente fica na semana, todo o trabalho que é feito antes, mas é recompensador, é muito gratificante, né? E o maior problema que se tem, não sei se encaixa agora também, é que os adolescentes hoje eles têm a síndrome, que é a síndrome Do filho do pródigo. filho pródigo. E qual é a síndrome do filho pródigo? É achar que já está maduro. Os adolescentes acham que estão maduros, sabe? Tem hora que para você ensinar e arrancar deles, sabe? Olha, calma, espera mais um pouco, não é agora. O filho pródigo achava que estava maduro para encarar o mundo, achava que estava maduro para administrar, achava que estava maduro para lidar com as circunstâncias adversas, e a realidade dele era outra. Entendeu? Então, assim, é desafiador os adolescentes acharem que já estão maduros, né? Eles não querem ouvir, eles sabem das coisas, não querem ouvir os pais, os pastores, o que está na Bíblia. Eles têm um jeito para tudo, e quando isso não é verdade. E o time veio para despertar isso no coração deles. Eu acho que a adolescência tem um pouco disso, né? A gente se sente um pouco super-homem. A gente acha que os momentos Autossuficiente. maus não vão chegar e que a gente entende mais que os pais, sabe mais que os pastores, sabe mais que os líderes. E é muito difícil a gente conseguir corrigir alguém com essa mentalidade. Por isso que o Power Team é tão importante, né? Porque a gente ataca na mentalidade deles, onde eles estão sendo atacados pelo mundo. Sim, E e como. só para acrescentar rapidinho, uma coisa que eu acho muito importante, porque além de ser filha de cristão, sou filha de pastor, né? Então a gente Sim. passa por Ô, muita Glória! coisa. A gente passa por muita coisa. E pegando esse gancho do que ele falou de se achar maduro, eu acho que não só hoje, mas o adolescente, ele se coloca numa posição de muita cobrança da vida, do futuro, profissional, enfim. E aí a gente acaba, desenvolvendo uma geração muito ansiosa por querer muito rápido as coisas, por ter pressa de estar na faculdade, por ter pressa de conquistar as coisas aos 18 anos, conquistar uma casa própria, e aí, enfim. E nisso tudo você vai pulando etapas. Então, um certo grupo que nós nos deparamos no Power Team é um grupo de adolescentes muito maduro para a sua idade, que ainda não estão desfrutando da fase de ser adolescente, Adolescentes. de enfrentar problema de adolescente, não de adulto. Tem muito adolescente lá que toma uma responsabilidade que não é deles, não cabe a eles. De ser a mãe dentro de casa, de ser o pai dentro de casa, de ser o irmão mais velho, então tem muita Provedor. cobrança, o provedor. Então, a gente se depara muito com isso. Isso também é um desafio muito grande. Mas graças a Deus o Power Team se levantou como uma ferramenta aí pra gente ter voz de falar com esse povo. Com certeza. Agora, pastor, eu tenho um adolescente em casa. Como eu faço? Levo ele pro Power Team, incentivo ele a estar lá. Como isso vai ser impactante para a vida dele? O Power Team
como eu disse no começo, são ministrações em várias áreas dos adolescentes. Eu acredito, né, que um pai, pelo mundo que nós vivemos, um pai, uma mãe, né, quer ver o seu filho num bom caminho, num caminho de disciplina, no caminho da correção, né, num caminho de crescimento como homem. Se a gente implantar um adolescente hoje com princípios e valores, nós teremos um homem de princípios e valores. Se nós implantarmos hoje uma adolescente, uma menina de princípios e valores, nós teremos uma mulher lá na frente de princípios e valores, que vai saber respeitar, né? Então, tudo se começa pela base. Mas é preciso também que os pais influenciem, indiquem, incentivem, né, assim melhor dizendo, os seus filhos a participarem, né? Hoje, pela manhã, alguém já me ligou porque precisamos de 3 vagas para o Power Team. Hoje, antes de vir para cá, pastor, eu preciso de 3 vagas, ainda tem vaga? Não, sim, tem vaga. Né? Calma que vai ser só em novembro, mas tem vaga, entendeu? Então, assim, o caminho, né, para poder se inscrever, né, são pelas bases, a Sara vai falar, é o meu telefone. Fala aí, Sara, pelas bases, pelo meu telefone. A primeira fonte de acesso é o Instagram, né? Isso. Power Team ZN, que é Zona Norte, lá você tem acesso a todas as informações, você consegue ver as datas do próximo radical, quando está se aproximando, e nós temos as bases. Bases é um nome que nós damos às igrejas que se disponibilizam a organizar, né, na organização dos bairros aqui do Rio de Janeiro. Então nós temos bases em Bangu, em Campo Grande, em Guadalupe, em Ramos. Então lá no Instagram do Power Team você consegue ver qual é a base mais próxima da sua casa e consegue ter acesso à secretaria dessa base. E aí você consegue escrever o seu filho, adolescente, para que ele possa acampar no Radical. Vale muito a pena, mas muito a pena, né? Eu tenho uma adolescente lá na igreja, né, que participou do Atitude Radical Minha e liderada. e é liderada por ela, né? E assim, o Radical, o Team, se você não for de coração aberto, é igual o evangelho, igual uma ministração na igreja, uma Com mensagem. certeza. Se você não for de coração aberto, entendeu? Se você não absorver, então, assim, não vai, não rola. O que acontece, essa adolescente participou do nosso team, e o interessante é que depois que ela voltou do nosso team, ela me cobrava, pastor, meu batismo, pastor, meu batismo, pastor, meu batismo. Ela mudou de uma maneira assim tremenda, sabe? E tá com 2 semanas, Tem. acho que 2 semanas, houve o batismo dela, entendeu? Então Ela se você batizou vê no comportamento recentemente. dela, você vê na atitude dela que realmente ela mudou. E isso que é gratificante pra gente, entendeu? E coisas também que não chegam até a gente, mas nós sabemos que Deus tem trabalhado, pessoas estão se envolvendo no ministério, nos grupos que nós temos, né? Os comentários, as amizades que eles fazem, a interação que eles fazem, isso que pra gente é recompensador. A recompensa do Power Team é a gente ver essa mudança, né? Essa transformação e principalmente a salvação, no caso dessa menina, né? Ao ponto de chegar e se batizar, glória a Deus. Você sabe, ô Firmo, uma adolescente te cobrar, eu quero me batizar, tá demorando, E ela cadê meu ainda tinha batismo? pedido pra fazer o batismo no dia do aniversário dela, porque Ai, ela que ia nascer de novo incrível. no dia do aniversário. Olha que Isso, lindo. Incrível. entendeu? Então, assim, é algo formidável, tremendo isso, entendeu? Agora, a Compensador. gente falou aqui de coisas muito importantes para o adolescente, que é ter responsabilidade, que é ter rotinas espirituais. Mas a gente também pode falar sobre a leveza que é estar em Deus. Porque às vezes as pessoas colocam um peso muito grande, né? E estar em Deus é ser leve também. Sim. Então, fala um pouco sobre como levar essa vida com leveza, com alegria, que é um fruto do espírito. Como esse adolescente pode levar essa vida assim, mais tranquila? Porque eu lembro que na minha adolescência era muito importante ter momentos na igreja, movimentos na igreja, ter festas, ter momentos de comunhão, de tudo aquilo que a gente mostra lá no Instagram do Power Team, inclusive, muitos momentos de alegria e festa, isso é muito importante para o adolescente. Então, como ele pode levar essa vida com Deus de forma leve? Eu acho que é entendendo a sua identidade em Deus. Quando ele entende, assim como está escrito lá na Bíblia, né? Eu até anotei aqui em 1 Coríntios 15:58, diz assim: Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. Então, eu acho que quando você entende o que te motiva, isso te dá paz. Sabe, por mais que, igual a gente se depara no Power Team, por mais que dentro do seu convívio familiar seja uma situação muito desafiadora,
Quando você entende o que te leva a continuar tendo mansidão, o que te leva a continuar tendo paz, quem habita no teu corpo te dá paz, te dá leveza, te dá tranquilidade. Então, eu acho que quando você tem a sua identidade firmada em Deus, nada te abala, por mais que seja muito difícil, mas nada te abala. Amém. Vale ressaltar que você, adolescente, que está querendo participar do Power Team, que está vendo, acompanhando a nossa live, que está vendo e se interessou, quer estar conosco lá, vale ressaltar que você precisa de autorização do seu responsável para estar Isso. conosco lá, ok? E, pastor, é, nós já sabemos o que é o Power Team, para quem é direcionado, e eu queria te perguntar, o que que o adolescente que está nos assistindo agora e se interessou, quer ir para o Power Team, o que que ele pode esperar do Power Team? Leveza e alegria. Leveza e alegria, irmão. São ministrações dinâmicas, ok? Alegria, Comunhão comunhão, é intenso, é ok? radical. É radical, né? Ele deve ir entendendo uma coisa, que é a principal e qual é? Ele está indo para ser ministrado. Esse é primordial, tá? E no meio dessas ministrações, realmente, também vai ficar num momento de descontração também. O Espírito Santo, ele é o maior interessado em ver, né, esses adolescentes servindo ao Senhor. A Bíblia nos mostra vários adolescentes. Eu posso citar aqui rápido, né? Gênesis 37, 1 e 2, e José tinha 17 anos e apacentava o rebanho de seu pai, né? Então, um jovem que já tinha um compromisso. Então, o Espírito Santo ele é o mais interessado de ver um adolescente envolvido com o reino de Deus, né? E é ele que vai trabalhar a vida desse adolescente lá no sítio, lá durante nossos 3 dias, né? Então, o adolescente quer ir, ó, vá de coração aberto, vá alegre, tá? E vai ser impactante. E quando a gente está de coração aberto, o Espírito Santo ele vai ministrando na gente, né? Vai ministrando. Uhum. Dentro do Power Team você vai passar por incríveis ministrações, por momentos muito edificantes em Deus. Então abra o seu coração, porque com certeza você vai sair de lá diferente. Sara, você falou que foi pro Team. Como é que foi a Fui. tua experiência lá? Conta pra gente. Foi muito marcante. Só lembrando que o domingo é um derramar, irmão. Com certeza. muito O bom. domingo vai chegar. Domingo é um derramar tremendo nosso domingo. A minha experiência no Radical foi em 2019, em março de 2019. Eu acampei no Radical a convite, né? Quando a gente. Até um recado. Quando a gente acampa no Radical, o nosso mundo vira radical. Você começa a descobrir novos ramos do Radical, outras bandeiras, outras formas de ministrar através do Radical. E nós descobrimos o Radical Team. E eu acampei no Radical Team com um grupo da minha igreja, só que eu fui ministrada muito individualmente, né? Nós fomos com uma galera, mas eu fui ministrada muito no meu particular. E o que mais mexeu comigo no Radical Team, por ser uma linguagem que eu entenda, né? Porque eu acampei no adulto em 2018, mas eu fui muito mais ministrada no Team, porque era uma coisa que eu É porque entendia. era algo que estava na sua linguagem, né? E quando Isso, tá na isso é nossa muito linguagem, atinge importante. diretamente o nosso coração. Isso é muito importante, porque tem coisas que realmente, por ser da fase, da idade, o adolescente não vai entender. E aí no Tim eu fui muito ministrada sobre identidade, sobre família, e eu entendi que eu realmente precisava conhecer a Jesus. E aí é até um fato curioso, assim, interessante, porque eu me batizei em 2018, mas eu vim ter o meu encontro com Jesus depois do meu batismo. Porque eu conheci Jesus só de ouvir falar. E aí, o Radical Team foi uma das ferramentas que me trouxe a Jesus, porque eu achava que eu já conhecia. Mas o Radical Team foi uma ferramenta que me trouxe a Jesus e me mostrou que eu ainda precisava conhecê-lo. Então, eu fui muito ministrada, foi muito importante na minha vida. E é muito importante para adolescente também, porque eu sempre converso com o Digo, a gente nunca vai ter o tempo que a gente tem na adolescência. Então a gente vai conseguir se intensificar em Deus, vai conseguir viver experiências maravilhosas, servir como a gente nunca vai conseguir servir. Eu lembro que na minha adolescência eu estava de segunda a segunda na igreja, se dependesse de mim. Hoje é mais difícil, já não tenho É. mais esse tempo. Mas eu vivi coisas incríveis com Deus na minha adolescência. Então é importante que o adolescente esteja envolvido com as coisas do Sim. Senhor, né? E quando se tem apoio, é muito melhor, né? Porque, igual meu pai tava falando, no Radical Team, quando você acampa, você conhece muita gente. E aí você cria amigos, você cria um Ele laço é o meu muito pensamento agora, importante. né? Eu ia falar isso aí, é o meu pensamento. O leque que se abre de amizade
que o radical tem te Porque apresentado. te incentiva Quantas muito. pessoas nós passamos a conhecer, quantas pessoas que nós conhecemos por causa do evangelho, que não se conheceu num bar, na rua, mas por causa de Jesus, por causa do evangelho. Quantas pessoas nós conhecemos? Então abre um leque, tanto o Zona Norte como o TIM, abre um leque de amizade muito tremendo. Quantas igrejas, quantos pastores nós conhecemos? Só mesmo Deus, formidável. E isso é até um conselho também para adolescente, né, se envolver com amizades do alto, porque é Isso. difícil você se manter na fé. Sim. E quando você tem amizades que te incentivam, você cresce em Deus. Você vai se assentar em conversas edificantes. Isso. Você vai ter a alegria, que é o fruto do espírito, porque são pessoas motivadas em Deus. Você vai ter tudo isso com o teu ambiente, né? Então crie um ambiente onde você tenha pessoas que te levam para perto de Deus. E no Tim é ótimo para você conseguir isso. Excelente. Só para, como a Sara falou, que o adolescente tem que saber a sua identidade. Então, assim, quando ele chegar na faculdade, no seu curso, aonde quer que ele esteja, é ele saber quem ele é ele saber, né, o que ele passou lá no TIM, né, as ministrações que ele recebeu lá, e saindo de lá, aonde quer que ele esteja, realmente ele seja uma referência, porque ele sabe qual é a identidade dele, a identidade de Cristo. Uhum. E para um adolescente que gosta de um spoiler, conta um pouquinho, assim, do que a gente pode contar. O que 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 a acontece lá? Porque eles Que ficam mistério é assim, esse? né, eles ficam: "O que que Mistério. acontece? Por que que não pode me contar, Diego? Por que que eu não posso saber o que Olha, mas muito acontece?" experiência suspense. própria, adolescente é muito fofoqueiro. Isso Com é uma certeza. das maiores formas de atrair o adolescente, sabia? É o mistério. Por que que não pode contar? Porque se você conta, perde a essência, por isso que não se pode se contar. Então, o que que acontece lá no TIM, né? O adolescente, ele se inscreve, chega lá no TIM, ele fica lá no TIM, aí Dorme na dorme na sexta-feira, sexta-feira, acorda acorda no no sábado, é sábado. ministrado no sábado, entendeu? Participa do... Esse é o TIM, tá bom? Estão escondendo o Vocês estão jogo, escondendo o né. jogo, vocês estão Quer ocultando as saber mais? coisas. Vem em novembro. Aproveitem, as E vagas são tem limitadas, e tá? tem uma frase muito radical, né, que você vai chegar sem como é que é a frase? A Conta pra frase gente. é, você Vai sem querer vai ir, sem querer ir, você fica sem querer ficar e você você volta sem querer voltar. Não, Não, você não, você não não, quer pera, vamos voltar, lá, né. vamos lá. Você vai sem querer ir, você fica sem querer ficar e você vai sem querer ir. O Volta resumo, sim, você volta para trabalhar. com É isso Amém. mesmo, certeza. né? E voltando Porque o radical é uma mistura de sentimentos, gente. Tem hora que você está chorando, tem hora que você está rindo, tem hora que você está se divertindo, é uma mistura de sentimentos, né, né? se abra ao processo do radical, né, com Isso. certeza. Mas assim, a gente faltou definir o que é radical, né, definam aí pra vocês o que é o radical. É como a palavra diz, né? O radical, a gente tem que entender que não é ser extremista. O radical Certo. é ser raiz. Então, o que que é o radical? O radical é, é, vai extrair de nós, vai nos disciplinar, né? Vamos colocar assim, de a gente ser raiz do evangelho, a gente ter a verdadeira essência do evangelho. Então, a gente ser um crente raiz, um cristão raiz, um ministro de louvor raiz, um pastor raiz, um pastor que cuida da ovelha, um diácono, né, um presbítero, um evangelista, um missionário realmente raiz. Então, o radical é você ser raiz com as verdades de Cristo. É isso, Sara. É isso. E o radical extrai o teu melhor. Ele te Isso. ensina a você servir a Deus com o teu melhor. Mesmo o teu melhor estando você mal, estando você meio abatido, entrega o melhor. E o radical é o seguinte: ele traz quem não é convertido, aviva quem está desanimado, né? E, E edifica quem já tá firme, e né? edifica quem já está firme, Muito né? bom. Então, para cada grupo ou para cada coração, o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma diferente, ok? É Com assim certeza. que funciona o nosso radical. Com certeza. E tem alguma mensagem que vocês queiram falar ainda sobre o Power Team para esses adolescentes, antes da gente se encaminhar para o final? Não É, deixe de ir. Olhando ali para a câmera. Se você não for, só você não vai. a mensagem de que está em Eclesiastes, capítulo 12, né? A gente é bombardeado com muita coisa que a gente ouve.
Essas coisas que nós ouvimos pode nos edificar, pode nos estresser, pode nos abater, né? Mas de tudo que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E para temer a Deus e guardar os seus mandamentos, você tem que estar em um lugar que fale sobre Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar para a geração de hoje é que o temor, né, te acompanhe, o temor seja o seu pilar, porque enquanto o temor do Senhor estiver no seu coração, você que ainda que é jovem, né, você que ainda é adolescente, se o temor estiver no seu coração, verdadeiramente o Senhor vai estar se agradando contigo, tá bom? É isso. E a mensagem que eu queria deixar tá lá em 1 João 2,14, que diz: Eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Deus já está em vocês e vocês já venceram o maligno. Por isso que o nosso nome, até o versículo atrás, né? Meu filho, se os maus tentarem te seduzir, te influenciar, não ceda, cedas. porque vocês são a potência, a força jovem que nós temos na geração de hoje, na sociedade de hoje, e vocês são um canal, uma ferramenta muito grande que o Senhor tem para impactar toda a nossa geração. Vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja de hoje. Tem que estar envolvido hoje. Vocês são influência hoje e vocês são importantes hoje. Amém? Amém. Amém. Pastor Edilson, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Sara, gente. muito obrigado pela Foi um sua prazer presença estar com também. vocês. Reforçando aqui, como encontra o Power Team? Instagram, @PowerTeamZN. Segue a gente lá. Próximo bom. Power Team, 15, 16 e 17 de novembro. E só para fechar, o Power Team é de qual denominação? não há denominação. Igrejas Como em diz nossa unidade. camisa aqui, ó, igreja em unidade. Muito Amém? bom. Não Amém. defendemos uma bandeira, uma igreja, uma denominação. Nós defendemos o reino de Deus. Amém? Muito bom. Amém. E a gente sempre fecha aqui o nosso podcast com um combustível para a semana deles. Fala aí um combustível para a semana deles. Eu acho que o pastor Edilson deu uma muito boa, que é o temor do Senhor, né? Isso. Então permaneçam no temor do Senhor. Sara, aí um combustível Isso para a aí. semana. O temor do Senhor e a disciplina. A disciplina, a obediência é uma chave que ela move montanhas. A tua fé, a tua disciplina e a tua obediência, ela quebra muitas barreiras. Pode deixar outra chave? Muito Claro. Gosta pouco de Não, porque tá até assim, para quem me acompanha, sabe, tá no meu zap também, eu deixei lá, entendeu? É tremendo para qualquer tipo de situação. Vencedores, vencedores. Amém. Pegou? Vencedores, vencedores. Vencedores vence dificuldade, vence momentos difíceis, né? Então fica com essa daí em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, gente. Então, esse aí foi o Radicalcast, episódio 2, né? E vai vir muito mais coisa por aí. Então, fica atento ao nosso YouTube, às nossas redes sociais. E, muito importante, que a gente não falou, Digo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e comente muito aí. Verdade. Pra Dá um Compartilhem like pra todo e segue a mundo. o gente. like, muito importante. E comentem aí sobre se vocês fizeram team, como foi, sem dar spoiler. Conta como foi, quem quer fazer o team, tudo isso. Comenta aí que a gente vai estar com vocês nos comentários. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Valeu.